Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Eu queria também, nesta tarde, comentar o que hoje ocorre no terceiro dia de julgamento do 8 de janeiro, onde estão como réus o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 ex-ministros do governo dele, mais 6 e o delator, o Mauro Cid, chamado Núcleo Essencial, o Núcleo 1 do golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Logo bem cedo, fomos surpreendidos com uma lucidez acachapante, uma lucidez acachapante do ministro Luiz Fux. E agora, nesse momento, eu vou me deter muito ao que está aqui escrito, impresso, que foi, inclusive, falas do próprio ministro, que vai dar muito mais substância à minha participação no dia de hoje, deputada Socorro Pimentel. Chega, inclusive, o ministro Luiz Fux, pela primeira vez, nem mesmo advogados de defesa utilizaram o termo de Tribunal de Inquisição para qualificar, para diagnosticar o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, muito especialmente pelas mãos e as ações do ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, o ministro Luiz Fux, fazendo parte daquela corte, chega a dizer que o que estamos hoje assistindo num julgamento que beira ao Tribunal de Inquisição. E passa ele, deputado Luciano Duque, a dizer, logo nos seus primeiros minutos, que julga pela anulação total daquele processo. Abro aspas. Concluo pela absoluta incompetência do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já haviam perdido seus cargos. Minha primeira preliminar anula o processo por incompetência absoluta. E fecha aspas. Nesse momento, ele chega até a dizer, deputado João Paulo Costa, que, bem recentemente, por uma questão de incompetência relativa, um julgamento igual, que mereceu tamanha atenção para todos os brasileiros, foi também tornado nulo. E todos nós sabemos que a incompetência relativa foi tornada nula quando se arguiu que aqueles que estavam sendo julgados por corrupção, lavagem de dinheiro e tantas outras, e formação de quadrilha no Petrolão, deveriam ter sido julgados não no foro de Curitiba, mas no foro de Brasília. Fux também vai pela incompetência da primeira turma para fazer tal julgamento. Se é para julgar aquelas pessoas, depois de se cumprir o devido processo legal e tramitar pela primeira e pela segunda instância, não caberia aquele julgamento na primeira turma, e sim, aí sim, em plenário. Dá uma verdadeira aula do papel de um juiz do Supremo Tribunal Federal, deixando bem claro, e a gente via nas imagens, as feições de insatisfação e de desconforto do ministro Alexandre de Moraes, quando ele sugere que aquele julgamento era um julgamento meramente político. Abro aspas. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou do que é ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional.
legal ou ilegal, sob a perspectiva da Carta Magna de 1988, das leis brasileiras. Trata-se de uma missão que exige objetividade, ainda falando do papel do juiz do Supremo Tribunal Federal, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir com o papel do julgador com o agente político, fecha aspas, deixando bem claro para todos que assistiam lá o julgamento, que o julgamento político cabe mesmo ao Congresso Nacional, a esta Casa Legislativa e até mesmo ao Poder Executivo, que chega lá com os votos do povo brasileiro. Mas ao Supremo Tribunal Federal diz ele que deve julgar com os rigores do que está escrito na Carta Magna, deixando, como eu disse, bastante desconfortável o ministro Alexandre de Moraes, como também o ministro Flávio Dino, que pega o telefone, desvia o olhar e começa a ler mensagens em seu celular. Quem sabe até alguém dizendo, está vendo aí, Dino, estás passando vergonha. Fux também julgou que houve cerceamento de defesa com o seguinte termo, um tsunami de dados. Quando ele faz essa referência, ele diz que concorda com a tese da defesa, que houve dificuldade e até não pôde ela analisar uma quantidade enorme de documentos, chegando até a falar em milhões de páginas. Abro aspas. Salta aos olhos a quantidade de material envolvido no processo. 1.200 equipamentos eletrônicos, presta atenção, minhas senhoras e meus senhores, 1.200 equipamentos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Federal. 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo. Presidente Caio Albino, vou repetir o número, deputado Renato Antunes, 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, totalizando 1.214 laudos emitidos pelos peritos criminais. São 70 terabytes de informações. E corrijo aqui, eu disse milhões de provas, milhões de páginas, ele diz bilhões de páginas. E aí diz o seguinte, dizendo uma referência direta ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro, fica até difícil de dizer o que eu vou dizer agora, tendo em vista que Vossa Excelência, de abril até hoje, conseguiu analisar tudo isso, mas deu 15 dias para a defesa analisar. Mesmo esse prazo que Vossa Excelência teve, era impossível Vossa Excelência analisar 255 milhões de mensagens. E aí vem o que nós cansamos de dizer aqui em vários debates nessa tribuna, de que foi pensado apenas aquilo que era interessante no texto, muitas vezes não dando oportunidade, nem mesmo da Procuradoria-Geral da República, ou mesmo a defesa, analisar o teor do documento como um todo. Também sobre a acusação de organização criminosa, Fux também a refuta e diz, cabe que a organização criminosa se utilize da arma de fogo na sua atuação, deputada Socorro Pimentel. Ou seja, não adianta você portar arma de fogo, você ter uma autorização para portar uma arma de fogo, como sugeriu o ministro Flávio Dino. O fato de você portar uma arma de fogo ou você ter um porte de arma de fogo não significa dizer que você usou aquela arma de fogo em qualquer atentado. Muito pelo contrário, caracteriza o atentado de crime armado, de organização criminosa armada, quando você, de fato, usa a arma de fogo. Portar arma de fogo não é suficiente para incriminar. Se faz necessário que a arma de fogo seja
efetivamente utilizada. O fato de indivíduos apontados como os integrantes de uma organização criminosa serem apenas titulares de arma de fogo não é suficiente. É o que diz a Lei 12.850, no seu parágrafo 2º, artigo 2º. Se assim fosse, nós, juízes, temos porte de arma de fogo e estaríamos também a toda hora em uma organização armada. Ainda, ministro Luiz Fux diz que os réus não podem ser condenados por danos praticados por terceiros. Imagine, eu digo a fulano, vai lá e quebra a vidraça lá da frente. E o cara vai e quebra. Posso eu ser responsável por ter quebrado? Claro que não. E com a mesma, concorrendo com a pena máxima. E aí, abro aspas, a jurisprudência consolidada do Supremo é clara. A simples alegação de liderança intelectual desacompanhada de evidências concretas de uma responsabilidade de um indivíduo pelo dano não é suficiente para a condenação. Minhas senhoras e meus senhores, vejam quantas coisas foram ditas ao longo desse período. E é preciso que um ministro do Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, ministro esse que é juiz de carreira, diferente de seu Alexandre de Moraes, diferente até mesmo do próprio presidente daquela turma, o Zanin, ele vai mais adiante e diz que não constitui crime a crítica aos poderes constituídos. Mesmo estes poderes constitucionais, afastando qualquer pretensão de punir como atentado à democracia ou golpe às bravatas de agentes públicos. E vai mais adiante. Cita várias mobilizações acontecidas em 2013, dos black blocs, que depredaram agências bancárias, condutas violentas e depredação. Em nenhum desses casos, diz ele, se imputou personalizar ou penalizar os culpados nos crimes contra o Estado de Direito. É quebra-quebra. Tenho dito isso a toda hora. Vários jurisconsultos, várias pessoas, realmente operadores do direito, vários professores já disseram isso. O próprio ministro Zé Múcio já disse isso, Nelson Jobim já disse isso, o ex-presidente da Câmara já disse isso. O que houve ali foi um quebra-quebra. O ministro Luiz Fux continua ainda proferindo seu voto. Neste momento, começa agora a individualizar a responsabilidade de cada um dos réus, e o que nós assistimos no dia de hoje foi uma verdadeira aula de sensatez, lucidez e responsabilidade com a Suprema Corte Federal. Sobretudo e principalmente, responsabilidade com o que representa a decisão de cada um deles. Disse ele, senhor presidente, em um determinado momento da fala, o que muito me chamou a atenção, que o que for ali decidido e que cada decisão do Supremo, ela interfere, Maurício, em 60 tribunais do Brasil. Veja, a responsabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, pode ser que não adiante o voto de Fux sob o ponto de vista do resultado final, mas adianta para algumas medidas, como prever, se ainda vai se fazer valer o regimento interno do STF, do Supremo Tribunal Federal, que diz no seu artigo 333, que em caso de divergência cabe embargo de infringência, e esse embargo de infringência suspende os efeitos da pena restritiva de liberdade, não só para o ex-presidente Bolsonaro, mas para todos os 7 réus ali sendo julgados. E diz ainda mais,
essa decisão, esses votos do ministro Luiz Fux, também embasa muito e conforta muito, não só os nossos corações, mentes, mas, sobretudo, aqueles intelectuais estudiosos do direito, de que alguém ainda tem lucidez naquela Suprema Corte. Era isso que eu tenho, senhor presidente, e vamos ainda continuar acompanhando, porque não houve ainda o julgamento final, mas certamente nos conforta e conforta muito saber que ainda há esperança, porque ainda tem 3 votos a serem, o dele e mais 2 votos a serem dados, e quem sabe aí a esperança, a responsabilidade, a sensatez, a lucidez, a responsabilidade e a honradez com o cargo que exerce possa prevalecer. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.